Boa noite, irmãos e irmãs da UD Partenon. Agradecidos ao Criador por todas as bênçãos recebidas, iniciamos mais uma palestra sobre o tema de O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 24, encontramos uma frase: não colocar a candeia debaixo do alqueire. E nós vamos de imediato à compreensão dessas palavras. A candeia era, ao tempo de Jesus, uma rudimentar lamparina, que hoje nós consideraríamos um lampião. E o lampião irradia luz. E nós estamos vendo e vamos observar ao longo desse capítulo que essa luz é no sentido do conhecimento. Com relação ao alqueire, naquela recuada época era um antigo recipiente graduado que servia para medir grãos, tipo de um balde. Então, o que Jesus está nos dizendo é que nós não devemos colocar a luz em lugar escondido, colocar o lampião debaixo do móvel, do velador, enfim, do balde. Nós devemos colocar essa luz de maneira que ilumine a todos dentro daquele ambiente. E tem mais um outro detalhe que nós não vamos observar, também para chamar a atenção daqueles que estão fora da casa ou do ambiente, na escuridão. Então, ao ver a luz, para lá, eles se dirigem com segurança. E aqui nós encontramos um subtítulo: Coragem da Fé. A fé, nós sabemos, é a convicção que nós temos em algo. Sentimento que, quando verdadeiro, manifesta-se de maneira espontânea através de atos e palavras e nos leva até a enfrentar dificuldades e perigos na defesa do que nós acreditamos. E lá no item 13 desse subtítulo, vamos encontrar palavras de Jesus transcritas por Mateus no seu Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Então, ele transcreve, abre aspas, todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, também eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai. Nós temos aqui dois momentos. Primeiro momento, aquele que me confessar, no sentido de revelar, e me reconhecer, no sentido de aceitar, diante dos homens eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai. Então, confessar, revelar, reconhecer ou aceitar significa admitir como certas as palavras e os ensinamentos do Mestre e divulgá-los através das nossas palavras e, sobretudo, dos nossos atos, sem constrangimento nem fanatismo, vivendo conforme os ensinamentos do Mestre. Porque o Mestre foi o enviado divino para nos apresentar as leis divinas, as leis do amor, de justiça, de caridade, e aqueles que as proclamam abertamente, com coragem, trabalham ao mesmo tempo para a sua evolução espiritual e a evolução espiritual dos seus irmãos. Por isso a frase do Mestre: eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai. É um trabalho
que demanda energia moral, porque nós vamos encontrar situações aflitivas ou difíceis. Então precisamos ter coragem suficiente para abandonar preconceitos das religiões dogmáticas, preconceitos das etnias, das classes sociais, afrontando os perigos, as perseguições, as contradições e os sarcasmos, expondo-nos sem temer proclamar abertamente ideias que não são de todas as pessoas, como as ideias que Jesus veio apresentar. Então nós precisamos ver em cada pessoa um irmão que merece o nosso carinho, respeito, consideração. Então revelar Jesus diante dos homens é submeter-se à lei da fraternidade universal. No segundo momento, nós temos a outra frase do mestre, abre aspas, e aquele que me renegar, no sentido de rejeitar, diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai, fecha aspas. Rejeitar Jesus significa aquele que conhece seus sentimentos, mas por conveniência, por vergonha, por desinteresse ou comodismo, deixa de vivenciá-los e divulgá-los. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências que acarretarão as opiniões diferentes. Jesus combatia essa covardia moral do ponto de vista especial da sua doutrina, porque a maior caridade com a doutrina espírita é a da sua própria divulgação. Então nós devemos fazer o que nos pedem os construtores da vida. Ide e pregai. Aquele que tivesse medo de se revelar discípulo da verdade, não estava em condições de ser admitido no reino da verdade, porque ele perderia as vantagens da fé por ser um egoísta, por guardar para si, ocultando-a para que não tivesse prejuízos. Mas aqueles que põem a verdade acima dos seus interesses materiais, que a proclamam com coragem, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro feliz dos outros. Assim acontece conosco, os adeptos esclarecidos da doutrina espírita. Observemos, esclarecidos. Sabemos que a nós, em primeiro lugar, se dirigem as palavras do Cristo. Então, os tarefeiros que sinceramente apresentam Jesus diante dos homens são aqueles que não medem sacrifícios quando se trata de levar sua cooperação, quer ao leito de um enfermo, quer em auxílio de obsidiados, indo a todo lugar onde haja dores, aflições e lágrimas. Sabendo esse tarefeiro renunciar aos prazeres efêmeros do mundo, porque eles sabem, semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, porque lá colherão os frutos da sua coragem moral. Então recordemos, os primeiros seguidores de Jesus amavam-se como verdadeiros irmãos. O amor entre eles incluía a coragem, a fraqueza, o desassombro e a felicidade, ingredientes necessários ao triunfo sobre si próprios em primeiro lugar, bem como sobre os desafios da sua época. Esses eram os homens
do caminho que Jesus escolheu. Então conservemos nós atitude firme, pela qual sejamos identificados na condição de espíritas, a serviço do mundo renovado, evitando acomodação, medo e confusão. Então, com todo o ensinamento que temos, com todas as informações exaradas do plano espiritual, nós precisamos levar a boa nova a todos os rincões por onde passarmos. Mas é preciso que se torne indispensável a todos nós, aprendizes de Jesus, seguir o exemplo de amor, o exemplo de renúncia e o sacrifício pessoal que o sublime Galileu demonstrou em sua sublime trajetória. Ide e pregai aos grandes da terra que desprezarão, aos eruditos que rirão, mas aqueles que sofrem, esses acreditarão. Então nós precisamos fazer uma reflexão sobre essas frases científicas de Jesus. Agradecemos a oportunidade. Boa noite, irmãos e irmãs. Permaneçamos na paz do sublime Galileu.